Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de ângulos que estávamos falando, o que acontece? Já falamos de ângulos complementares, suplementares, falei um pouquinho de uma curiosidade sobre ângulos replementares. Hoje nós vamos fechar esse ciclo falando o seguinte: ângulos opostos pelo vértice. É uma relação importante porque ela vai mesclar um monte de assunto que nós já vimos anteriormente. Então nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui minha reguinha, olha só, tá? E vou colocar uma situação assim, ó. Passo uma linha para cá, deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Passo uma linha para cá, chamo aqui, por exemplo, de reta V. Lembra que nós estamos nomeando ela, né? Existe uma reta chamada de V, só estou dando um nominho para ela. Daí o que acontece? Eu vou traçar uma outra reta aqui, que ela vai interceptar essa reta V, certo? Vou chamar de reta S. Existe a reta V e a reta S. Perceba a seguinte situação ali em cima. O que acontece? Olha só. Eu vou colocar um ângulo aqui que eu vou marcar em vermelho, certo? Vou colocar um ângulozinho que eu vou marcar em vermelho. Esse ângulo aqui, eu vou colocar ele como sendo 120 graus, tá certo? Ângulo de 120 graus. Não vou nem me preocupar ainda em fazer você descobrir o valor do ângulo. Daí eu vou pegar um outro ângulo aqui, que eu não vou dizer nada para você, mas você tem a obrigação de olhar para ele e enxergar o seguinte: ali você tem dois ângulos suplementares. Pô, como é que eu sei isso, professor? Primeiro, a reta V, do jeito que ela está aqui, ó, eu vou esboçar ela da seguinte maneira. Quando você pega, de novo, a gente vai atribuir a circunferência, pega uma circunferência aqui. Daí eu pego uma reta, jogo ela para cá, ó, certo? Essa reta V, ela está cortando a minha circunferência. E mais, além dela cortar a circunferência, ela vai passar por esse ponto aqui que eu vou chamar de O. Aquele ponto O é o centro da tua circunferência. O que acontece? O que você tem que enxergar? Ó? Essa parte de cima aqui que eu estou marcando, ó, estou contornando em verde, ela é exatamente meia volta em uma circunferência. Meia volta em uma circunferência, eu tenho 180 graus. Essa parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo aqui que eu estou contornando em vermelho, é a outra meia volta que vai valer 180 graus. Os 180 de cima com os 180 de baixo fecha 360. Daí assim, ó, eu vou passar uma outra reta. Aqui, ó. Ó, vou jogar uma reta para cá, que é a minha reta S. Essa situação. Tenta enxergar assim, ó. Eu disse para você que esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulozinho de 120 graus. Pô, o 120 mais isso dá exatamente meia volta, são ângulos suplementares. Eu não preciso dizer nada para você. E você tem que lembrar que esse pedacinho aqui vai valer 60 graus. Por quê? Porque o 60 com 120 costuma dar 180. Então, se dá 180, suplementares. E aí, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tenta observar uma coisa aqui importante, ó. Esse ponto que está aqui, ó, o ponto O, que eu chamei de centro da circunferência, para mim ele vai ser isso aqui, ó. Esse ponto aqui. E esse ponto O vai ser o que nós chamamos de vértice. Tá? O que acontece? Olha só, aqui eu tenho 60 graus, porque meia volta dá 180. Agora a gente vai analisar ele na circunferência fazendo assim, ó. Vou apagar o O um pouquinho aqui e vou jogar para cá, ó. Ó, aqui eu tenho 120 graus. Tudo bem? E aqui eu tenho os mesmos 60 graus. Você consegue enxergar uma coisa aqui? Consegue enxergar o seguinte? Eu vou pegar meu livro aqui para me auxiliar num negócio. Olha só. Olha para ele assim, ó. Olha para ele assim, ó. Esquece essa parte de baixo, olha para ele em cima. Tá? Eu tenho 120 com 60, eu tenho 180. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer você esquecer esse ladinho dele. Eu tenho 120 com 60, eu tenho 180. Agora a gente faz você esquecer a parte de cima. Ó, de novo, 120 com 60, né? 180. E a gente faz você esquecer isso aqui, dá exatamente a mesma coisa. É isso que a gente usa para te mostrar o que são ângulos opostos pelo vértice. Tá? O que significa isso que eu acabei de falar? Olha só. O vértice está aqui, daí eu tenho um ângulo verde aqui também, ó, que vale 60 graus. Perceba pela definição, esse ângulo e esse ângulo, os dois ângulos são opostos pelo vértice que está aqui, opostos pelo vértice. Da mesma maneira que esse ângulo aqui, ó, essa criança aqui vale 120 graus. Esse de cima e esse de baixo são opostos, então acompanha aqui. Dois ângulos opostos pelo vértice, dois ângulos opostos pelo vértice. E pela definição, ó,
PV, olha só, o que significa a maneira de você abreviar o APV? Opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos iguais, certo? Ângulos OPV, que nós carinhosamente vamos chamar eles de OPV, são ângulos exatamente iguais. E aí vem, né, a pergunta, tá, mas isso aparece como na minha vida? Olha só, de novo, vou jogar uma reta aqui, ó. Uma retinha para cá. Daí, eu faço isso aqui, ó. Olha só. E aí, eu jogo para cá isso. Certo? Olha só. Vamos colocar segmentos ali. Nós já vimos um modelo parecido com esse exemplo aqui, ó. Já vimos um modelo parecido. Eu vou colocar pontos em primeiro lugar. Eu vou colocar aqui um ponto A. Aqui eu vou colocar um ponto B. Aqui em cima um ponto C. Aqui um ponto D. Aqui o E. E para cá o F. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou supor esse ângulo azul aqui, ó, igual a 80. Certo? Esse ângulozinho azul igual a 80. Eu vou supor esse ângulozinho igual a 20. Certo? 20 não. 20 não. Vamos colocar um valor um pouco maior. Vou colocar um 40. Tudo bem? Daí eu quero saber assim, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pensar. Aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Eu ponho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho 60. Certo? Ali eu tenho 60. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu quero saber quanto vale esse ângulozinho aqui, de fora, que eu vou chamar de θ. Esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. E esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Eu quero saber a medida de cada um deles. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Vamos raciocinar um pouquinho? O que eu tenho ali, ó? Você consegue identificar ângulos opostos pelo vértice ali. Na verdade, tem um ângulo oposto ao vértice ali. Posso criar mais um. Mas, ó, se você perceber bem, o 60 e o θ são ângulos suplementares. Se você perceber bem, o alfa e o 60 são OPV. Ó, vou escrever isso aqui, ó. Alfa é oposto pelo vértice aos 60 graus. Pô, só com essa informação aqui, ó, eu basicamente mato a minha questão. O meu alfa é OPV com 60. Se o meu alfa é OPV com 60, o alfa vai ser igual a 60 graus. Tá resolvido. Outra coisa que dá pra gente marcar ali, ó, olha só. θ, olha aqui. O θ, que é esse cara aqui, e os 60 graus são suplementares. Suplementares. Pô, se o θ e o alfa são suplementares, o θ é o suplemento de 60, o 60 é o de θ. Eu já posso dizer para você que o θ vai ser igual a 120 graus. Tudo bem? Dá uma olhada. θ vai ser igual a 120 graus. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho um 40, aqui eu tenho um 80, aqui eu tenho um alfa. Eu vou colocar uma informação que mais para frente ela vai ter sentido. Aqui, ó, para a gente. Por enquanto, eu só vou colocar a título de curiosidade. O triângulo, ó, o triângulo BDC, só para eu designar os vértices dele, BDC possui ângulos. Olha isso, possui ângulos de 40 graus, de 80 graus e 60 graus. E aqui vem uma consideração importante, ó. Isso que eu estou destacando aqui, logo, logo a gente vai precisar muito dessa informação. O que acontece com essa informação aqui, ó? Significa que a soma
dos ângulos internos do triângulo, olha o jeitinho que eu vou escrever triângulo, vale 180 graus. Essa informação aqui, ó, hoje é só título de curiosidade, tá? Depois a gente detalha melhor para você. E eu consigo perceber o seguinte também, ó, o beta e o 80 são suplementares. O beta é suplementar a 80. Ou seja, o beta vai ser igual a quanto? 100 graus. Eu consigo dizer isso aqui também. Então deixa eu ficar de longe aqui, ó, de todas as informações que eu coloquei, para que você consiga dar aquela congeladinha na tela daqui a pouquinho, tá? Para que você possa fazer as anotações. Então, gente, só frisando aqui, ó, rapidinho. O que acontece? Você pega uma situação como essa aqui, ó, pega uma situação como essa. Eu tenho lá A, B, C, vários pontinhos ali. Designei um ângulo de 60, um alfa, um teta e um beta para fora. O que você pode perceber? O alfa e o 60, o alfa e o 60 são OPV, são ângulos opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice são ângulos iguais. O alfa vale 60. O teta e o 60 que estão aqui são suplementares. Sendo suplementares, a soma deles fecha 180. Então, se aqui for 60, aqui tem que ser 120 para fechar o 180. O beta é suplementar ao 80, o beta vai valer 100. E com isso a gente encerra essa parte de ângulos aí. Só que hoje, nesse momento, tem um agregado de tarefas ali, ó. Página 131. Você vai fazer os exercícios de interação. O 1, o 2, o 3 e o 4. Das páginas 133 e 134, as atividades do 8 ao 11, mais o vamos praticar mais. Tudo bem? É bastante coisa? É, mas vai valer a pena? Sim, porque ele pega um agregado de aulas anteriores. Tudo bem? Moçada, fechamos essa parte de ângulos aí com ângulos OPV. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a paciência de todos, o carinho de todos. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.